Oi, Rebeca, você me ouve? Oi, aham, tô ouvindo. Ai, que bom, que bom, que bom. Vocês receberam o link por e-mail? Isso, eu sim. Ah, então tá. É porque a Camila não tá com internet. Uhum. Deixa eu ver o chat aqui. Oi. Oi, 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 oi. A gente vai se adaptando com as tecnologias. Maria Eduarda, Ellen, vocês me ouvem? A Vanessa também me ouve, porque ela já me respondeu, que ela está sem microfone. Quem puder, daí só passar o link lá no grupo, tá, turminha? Já falei com, eu liguei para Camila, só para avisar para ela, eu vou tá gravando, depois eu passo isso daqui também para vocês, coloco lá. A prof é veinha, mas eu aprendi a lidar com todas essas tecnologias na marra. Deixa a prof já buscar aqui nosso material. Vamos liberar todo mundo. Maria Eduarda, você liberou teu microfone na hora de entrar? Tem que configurar ele. É chatinho isso, tá? Só liberar lá a configuração. Quando você clica ali embaixo, tem aqui onde está ali, ó, só liberar ali teu. Ou se não, você tem que entrar em configurações, tá? Para liberar. Acho que entraram todos, né? A Rebeca que não tinha conseguido, né, Rebeca, entrar pelo virtual, né? Isso, aham, eu não tava conseguindo. Estranho, porque não é para isso acontecer. Eu conferi lá na lista de chamada e é para todo mundo entrar. Mas tudo Uhum. bem, a prof. É que lá é bom porque já fica gravada automaticamente as aulas, mas se vocês preferem pelo Zoom, a prof faz pelo Zoom. Para mim não tem problema, tá? Uhum. A prof cria link aqui, então eu não tenho problema, porque eu assino o Zoom, então a gente não tem problema com, com tempo de aula, nada, então para mim é bem tranquilo, tá? Acho que entramos todos, né? Vocês colocaram lá no grupinho de vocês o link? Quem que é Madu? Maria Eduarda? Ah, beleza, Camila colocou. E meninas, quem que é Madu? É a Maria Eduarda?
para eu já ir acostumando com vocês. Estamos todos, então. Gabriel, não, vamos lá, então. Chega de enrolar. Vamos trabalhar. Todos veem a tela? Alguém me responde pelo microfone, para eu não precisar abrir o chat. Sim. Beleza. Então, vamos lá, turminha. Esse é o módulo 1, tá? A prof vai colocar depois no portal para vocês. Normalmente, eu gosto de trabalhar os conteúdos. Antes de colocar no portal para vocês, eu preparo os conteúdos. Eu sempre mudo de um ano para o outro, sempre acrescento alguma coisa, tá? Então, aqui eu trouxe o que é a nossa ementa, que nós vamos trabalhar um pouquinho das ciências dos materiais, mas não no sentido de trabalhar a fórmula química dos materiais, mas entender um pouquinho da tecnologia industrial, ou seja, sempre focado no que interessa para a gente quanto ao design, tá? Como que a gente aplica esses materiais no design. Então, em materiais 1, a gente vai trabalhar papel, papelão, cerâmica e vidro, como eu falei para vocês, entendendo bem o que é a definição desses materiais, a classificação desses materiais, ou seja, como que eles estão classificados para uso no meio industrial, que é o que nos interessa, e principalmente os processos de transformação, que são os processos de fabricação e como que eles podem ser utilizados dentro do processo de design, tá? Aqui principalmente, tá? O que nos interessa aí nesses 6 meses, tá? A gente então vai conhecer esses materiais e quais são essas tecnologias desses materiais. E o que é principal, tá, pessoal? Praticar o trabalho manual com ênfase à qualidade do resultado, ou seja, sempre trazer a questão do tridimensional no uso desses materiais. Isso é uma preocupação muito grande que a gente tem no curso e que é uma demanda muito grande do mercado de trabalho. Eu brinco, eu não sei se vocês já escutaram de algum professor, o papel aceita tudo, ó, eu tô aqui, ó, desenhando, tá? Aqui, ó, esse aqui é um desenho que eu fiz hoje às 6 da manhã, a hora que eu acordei, que é um produto, uma linha de copos que eu preciso desenvolver, tá? O papel aceita tudo. Agora, disso daqui, para transformá-lo num produto tridimensional, tem um grande passo, tá? Claro que eu, ao desenhar isso daqui, eu já sei o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Por quê? Porque eu já conheço os processos do vidro, né? O que dentro dos processos de fabricação, o que eu consigo fazer com ele ou não. Então, manusear os materiais e principalmente trabalhar a percepção tridimensional de vocês e manusear as características físicas dos materiais, a experimentação nesse pouco tempo que a gente tem é o mais importante que a gente pode fazer dentro da disciplina com vocês. Então, a teoria, claro que o foco vai ser, olha, esse material é isso, ele está classificado dentro dessas características, o processo ou os processos de fabricação são esses, mas o manusear o material é o mais importante, porque ali você percebe quais são as limitações dos materiais, qual a plasticidade do material, a resistência do material, as dificuldades em manusear o material e, principalmente, você consegue perceber aquilo que você desenhou no papel e como realmente o material se comporta na hora que você vai confeccionar o produto. É óbvio que com vidro a gente não vai conseguir fazer isso, porque
o vidro, ele é um processo produtivo muito complexo e muito específico, tá? Mas a gente, com o papel, com o papelão, a gente consegue fazer isso, e o que dá a percepção tridimensional para vocês trabalharem com outros produtos, e com a cerâmica é legal, porque a gente consegue trabalhar muito a relação de molde, tá? Como é que é essa relação de molde? Então, vocês vão agora entrar numa fase do curso em que vocês vão mais para o lado do design de produto. Vocês estavam até agora mais focados no design visual, então, como o curso é híbrido, isso que é muito legal, agora vocês vão mais para o lado do design de produto, tá? Porque agora vocês começam em soluções 3, né? É isso? Acho que vocês entraram em soluções 3, me corrijam se eu estiver errada. E então agora vocês começam a ir mais um pouco para o lado de design de produto, tá? E é aí que casa com as disciplinas mais específicas, que é como materiais 1, aí depois entra o ano que vem comigo com ergonomia, materiais 2, aí vocês entram em soluções 4, 5, tá? Então, o curso daí começa a dar essa passada de design visual para design de produto, tá bom, pessoal? Uma pergunta, né? Por isso que eu estava montando isso, antes de entrar na disciplina. Eu tenho uma preocupação muito grande, eu que estou no mercado e sempre recebo muito pedido, às vezes, de estagiário, né, de coisas, e vejo a demanda dos escritórios de design, das empresas, dos gerentes, e qual o perfil que eles querem do aluno, e mais do que até a preparação técnica, é a forma que eles querem do pensamento, né, das pessoas, de como que eles querem que esses jovens que estão se formando, o pensamento, né, dessas pessoas. E aí, gente, eu pergunto para vocês, tá? Que a prof já falou demais, eu quero vocês participando agora um pouco mais, vamos liberar esses microfones aí e o chat. Vocês receberam aqui o papelzinho de vocês com a disciplina, tá? Que vocês vão trabalhar. É isso mesmo, tá aqui, ó. Soluções Design 3, Materiais 1, Modelagem 3D, Expressão tridimensional, é isso mesmo, né? Tô certo, é isso mesmo. Opa, tá aqui. Modelagem 3D, não, tá aqui. Soluções em Design 3, Expressão tridimensional e Sistema de produto. Aí eu pergunto para vocês, turminha, por que vocês acham que a gente tem que estudar a disciplina de materiais 1 e 2 no curso de design, nesse curso que vocês estão fazendo? Quem ajuda a prof? Alguém parou para pensar nisso? Por que vocês acham que a gente tem que estudar essa disciplina no curso que vocês estão fazendo, nesse curso de design? Professora, eu acho que para facilitar na hora de desenvolver algum tipo de projeto, até porque a gente pode atuar, enfim, fazer coisas relacionadas a produtos, se a gente tiver domínio da propriedade dos materiais, a gente consegue aplicar eles de uma forma mais inteligente. Perfeito. Se seja isso. Quem mais? Prof, tá me escutando? Eu tô. Então, eu concordo com ela, porque é só pensar, né, no processo de quando a gente vai começar um projeto, que nem ela falou, a gente tem que pensar no que vai ser melhor para fazer determinado produto. Então, você, sei lá, vou dar um exemplo aqui, fazer uma cadeira de vidro, tá bom, e se é isso que o projeto realmente quer, qual que é melhor? Sei lá, vidro temperado, vidro isso, vidro aquilo, então é super legal para trazer, além da qualidade, né, a certeza. Isso vai ficar bom, então. Acho que é isso. Perfeito, é isso aí.
por mais que a gente esteja caminhando para um mundo muito virtual, né? Os produtos físicos sempre vão existir, concordam? Eles nunca vão deixar de existir. Mais alguém? Quer complementar do porquê que a gente estuda as disciplinas de materiais 1 e 2 no curso de design? É isso? Ninguém mais vai abrir os microfones. Tá aqui, pessoal, uma definição, então, bem técnica para vocês, tá? Quando a gente fala da escolha dos materiais e processos, tá? Mais adequados para um determinado produto, e quando a gente fala do produto, tá? Vou pegar lá o ônibus que a professora mostrou para vocês. A gente tem desde a parte externa do ônibus até a parte interna. Tá? Então, a gente está falando desde a parte do metal que vai por fora até a parte interna, que é uma poltrona, é a luz acionada ali na lâmpada de leitura, do ajuste do ar que sai. Então, a gente está falando do produto como todo até uma peça. É do tênis que vocês usam, tá? Pensei ele como um todo, mas é o solado, é o tecido, é o cadarço. Então, a gente está falando de um conjunto de peças, é o conjunto de um produto, tá? Nós, designers, a gente precisa ter um conjunto de critérios, de conhecimentos e de procedimentos. Por quê, pessoal? Porque entender de materiais e processos, ele impacta em vários fatores, em todos esses daqui. Então, no momento que a gente está desenvolvendo um produto, ele vai depender de coisas como tendências de consumo, tá? Dependendo do tipo de produto que a gente está desenvolvendo, vai ter uma tendência específica de mercado, tá? Tinha uma época, não sei se vocês lembram, que assim, estava no auge, vou pegar do mobiliário, tá? O mobiliário sempre puxa bastante, assim como a moda. Estava no auge aquelas cadeiras transparentes de acrílico. Então, em tudo quanto é lugar que você via, por causa do Philip Stark, que lançou, de tudo quanto é lugar, você viam que era uma tendência de consumo, tá? Se usar o acrílico como material de mobiliário. Era uma tendência de consumo, então se fazia muito. Então, isso é muito importante, as tendências de consumo do mercado, dependendo do setor que você está desenvolvendo um produto. Tecnologias aplicáveis ou tecnologias em desenvolvimento, às vezes você está desenvolvendo um produto em que você quer fazer algo, mas você não tem tecnologia para isso, tá? Ou você precisa desenvolver uma tecnologia, aquela tecnologia ainda não está acessível para você. Vou dar um exemplo. Quando a gente lançou aquele refrigerador, aquele que ganhou o IFE e tal, não existia LED azul, aquela lâmpada azul, pra vocês terem uma ideia. Hoje é ridículo, é comum, mas em 2005 ela não existia. A gente teve que desenvolver o fornecedor chinês para fazer o LED azul. Qual foi a vantagem? A vantagem é que nós lançamos um produto super inovador. Tá? De onde que eu tirei aquela ideia do LED azul? Da revista Vogue. Tá? As tendências de moda, pessoal, elas puxam muito, muito, muito a indústria do design de produto. Porque tinha uma tendência do azul bique na época, e a gente só tinha o LED translúcido, tá? Não era nem um branco, ele era um opaco, um translúcido muito feio. E eu bati pé na Electrolux e falei, não, nós temos que lançar um LED azul. E aí a gente, claro, estamos falando de uma empresa gigantesca, nós desenvolvemos, tá, com o fornecedor na China, e daí foi o sucesso. A Electrolux foi a primeira a lançar o tal do LED azul em eletrodoméstico. Aí depois virou febre, tá? Mas foi uma tecnologia e foi uma inovação, e não era nada demais, gente, era uma lâmpada azulzinha, tá?
Outra coisa que impacta também, você entender, né, qual o melhor material a aplicar, impacta direto na função prática, estética e simbólica do produto, que vocês já aprenderam sobre isso, tá? Dependendo do material, se é um material mais nobre, ele tem um impacto direto na função simbólica. Por que eu pago por um refrigerador de inox ao invés de um refrigerador em polímero, tá? Por quê? Porque simbolicamente ele tem um valor agregado, ele é mais caro, tá? Ele é um material mais nobre. A questão estética, então, nem se fale, tá, pessoal? E a função prática também, tá? Por que comprar uma embalagem de vidro e não uma embalagem em plástico, tá? Ou por que, em alguns momentos, optar por uma embalagem de plástico e não em uma de vidro, tá? Processo de produção compatível com a empresa fabricante. Você tem um cliente, você desenvolve um produto e aí você diz para o cara, olha, isso daqui vai ser uma peça injetada. E o cara não tem condições de pagar por um molde de peça injetada. Então, não adianta nada, você tem que saber o custo de processo, né? Você tem que adequar, né, a determinado cliente. Olha, para você não pode ser esse processo porque é muito caro, ou para a quantidade de peça que você quer, tem esse determinado processo também é inviável, tá? Você precisa de uma quantidade pequena, então não pode ser um processo que só serve para quantidades grandes de peça. Então, para isso tudo é importante, porque às vezes você depende muito de quantidade de peça, vezes tipo de processo, tá? Por exemplo, você não vai oferecer para um cliente que precisa de uma quantidade pequena de produtos, uma peça por injeção, que faz 5.000 peças a cada 30 minutos, ok? O material também está muito agregado a necessidades físicas do usuário, que é a questão de ergonomia, tá? Ou de demandas, de preferências de uso. Muitas vezes você tem o mesmo produto que é oferecido em materiais diferentes, porque um prefere em determinado material, outro prefere em outros materiais. Então, para aquele determinado produto, você precisa ter o mesmo produto com materiais diferentes, porque você tem preferências de uso diferentes, tá? Por que a maioria do mobiliário, pessoal, é feito ainda em madeira, tá? Ou compósito, ou MDF, e não em metal, mobiliário residencial? Por quê? Porque é mais aconchegante, porque é mais quente, né? E isso tem mais, isso é mais ergonômico, passa mais aconchego, tá? O mobiliário em metal, ele é mais frio no toque, tá? No contato. Então, existe toda essa questão da relação do conforto, não só estético, mas o conforto do tato. A madeira é sempre mais quente, mais aconchegante, não só no olhar, mas no contato físico também. E principalmente, tá? Custo final de produto. Existe aí, né, entre os materiais, inclusive dentro da cartela dos polímeros, que são os plásticos que vocês vão estudar em materiais 2, tá? Desde o polímero mais baratinho até o polímero mais caro, tá? Você tem aí o fio de rayon, você tem um polipropileno misturado e que vira um composto, que são caríssimos, tá? Se você pegar um refrigeradorzinho mais barato e o refrigerador mais caro e deixar os dois juntos, daqui 2 anos você vai ver que o mais baratinho vai amarelar, o mais caro não. Por quê, pessoal? Porque são plásticos, são polímeros de qualidades diferentes, ok? Então, o custo final do produto também é importante. Qual é o teu nicho de mercado? Qual é o teu público-alvo, né?
Quanto que tem que custar o teu produto? Então, tudo isso, a escolha do material interfere brutalmente na hora do desenvolvimento do seu projeto, ok? Outra pergunta importante, tá? Que eu acho legal a gente se fazer antes de começar a estudar materiais 1 e 2. Opa, temos mais uma pessoa entrando, a Ana. Quando a expertise do designer em materiais e processos ajuda no desenvolvimento projetual, tá? Isso é muito importante também. Para de travar. Beleza? Isso é muito importante também, tá, turminha? Ou seja, a gente pensar o seguinte, ótimo, tá? Mas em que momento eu uso essa minha experiência em materiais, tá? Na hora de desenvolver o projeto, tá, pessoal? Normalmente, em que momento ali da fase de soluções vocês imaginam entrar com a pesquisa de materiais? Ajudem a prof aqui, a prof não sabe fazer projeto. Vocês estão lá com o tema de soluções, tá? Independente do que for, qualquer tema que seja, em que momento ali da etapa de projeto vocês acham que tem que entrar com a pesquisa ou tem que se preocupar com o tipo de material no projeto? Prof, eu acho que talvez na parte de orçamento, né, e nessa parte de planejamento, assim, dos gastos e na hora, mesmo quando você for pensar no projeto de acordo com o briefing que você tiver. Então, dependendo do que a pessoa buscar, até mesmo como você comentou, se for, sei lá, para fazer alguma coisa para casa, aí você vai buscar um material que faça mais sentido para aquele ambiente. E eu acho que também a expertise do designer entra na parte de solucionar um problema, quando você vai aplicar aquilo que você está fazendo em soluções, né? O projeto e acaba tendo um problema e você precisa juntar isso também. Vocês acham que isso entra antes da geração de alternativas, ali da geração de ideias, ou depois? Vou ser mais específica. Eu acho que depois. Quem mais me ajuda? Credo, cadê minha sala? Prof, Oi? eu acho que é relativo, assim, é muito da equipe, assim, por assim dizer. Tipo, às vezes a pessoa tem uma ideia, ela quer aplicar, que nem eu falei, a questão de alguma cadeira, por exemplo. É cadeira para onde? Para uma empresa bem industrial, com, sei lá, cimento queimado nas paredes, alguma coisa assim mais industrial. Daí eles pensam na ideia e depois, vamos fazer com um material mais frio, assim, menos aconchegante. Ou às vezes é relativo, tem fazer uma cadeira para uma loja tal. Daí eles deixam que você use, por exemplo, a questão de almofadado com madeira, almofadado com algum metal. Então, eu acho que é relativo. Pode ser tanto no início, que escolhe o modelo, depois decide o material. Vai ser isso, isso e isso, quando é mais abrangente, né? Assim dizer, a escolha do projeto. Ou às vezes pode ser já mais específico. Então, eu acho que é relativo. Tá. Acho que... Alguém mais? Imaginem que fases a gente estuda tanto a metodologia de design, Baxter, Munari, Loback, e a gente tem tantas ferramentas, e alguém quer complementar mais das meninas? Em que momento ali que a expertise do design, materiais e projetos entra ali no desenvolvimento?
Vocês imaginem que essas empresas grandes como a Buscar, a Electrolux, existe um departamento, né? Você sabe que designer e engenheiro em grandes empresas sempre sai muita briga, né? E nessas empresas tem um departamento chamado Engenharia dos Materiais, que são os engenheiros que nos ajudam com os materiais. Eram brigas homéricas, brigas assim lindas de se ver, né? Porque daí eles eram que orçavam e eles achavam que só eles sabiam de materiais, que a gente não sabia nada. Então, saíam brigas homéricas, tá? Normalmente, pessoal, a gente entende que a parte de materiais, tá? Ela vem ali já numa parte de levantamento de dados. Ela pode ajudar antes, tá? A gente faz uma pré-pesquisa de materiais e processos, ali junto com o briefing, que eu não sei quem que falou do briefing, eu ainda não gravei, eu aos poucos eu vou gravando a voz de vocês, mas a prof ainda não gravou. Quem que falou para mim de briefing? Fui eu. Eu quem? É Marielle. Marielle. Aos poucos a prof Marielle. vai gravando, tá, Marielle? Aos poucos a prof vai gravando o nome de vocês. Pela voz eu vou reconhecendo vocês. Então, muitas vezes ali no briefing, a gente, após receber um briefing, a gente já começa a fazer uma pré-pesquisa, tá? Outras não, de repente, se é um produto conceito, a gente não está muito ainda preocupado com os materiais. Quando a indústria moveleira, acho que foi, quem que falou para mim agora dos móveis? Foi a Vanessa? Não foi a Vanessa, né? Dos móveis da empresa? Foi, né? Fui eu. Uhum. Então tá, Vanessa. Aí já é super específico, na indústria moveleira você já sabe ali mais ou menos com que tipo de compósito ou madeira você vai trabalhar, então você já está mais limitado com os materiais, tá? Mas isso é importante, tá? Para vocês começarem a pensar. Então, o que que acontece? A expertise do design é exatamente isso, tá, pessoal? É você pensar que não é saber certinho em que momento você tem que entender onde aplicar o material. É o contrário, é saber que a partir do produto que você está desenvolvendo, tá? Você entender que a partir da... desculpa, a prof vai refazer a fala dela. Entender que com aquele produto que você está desenvolvendo, você sabe em que momento você vai entrar com o teu conhecimento de materiais e processos. E dependendo do produto, ele vai ser no começo do desenvolvimento, na hora da geração, depois da geração de alternativas. Então, essa é a expertise nossa, tá? A gente entender que independe do desenvolvimento do projeto, mas sim do produto que a gente está desenvolvendo, tudo bem? Então, existem cenários, tá, pessoal? Alguns cenários que são bem legais e que eu tracei para vocês, para a gente entender mais ou menos alguns padrões dentro do mercado, dentro da indústria, que acontecem com relação a materiais e processos. Claro que aqui, pessoal, é o geral, tá? Não está focado em papel, papelão, é em tudo, tá? Porque materiais 2, não sou eu que trabalho com vocês, tá? É o professor Jorge. Então, vocês vão estudar metal, madeira, metal e polímero, ok? Que é o seguinte, ó, o primeiro cenário, tá? Que é o mais comum, tá, pessoal? É o que mais acontece, que é quando você está desenvolvendo um projeto em que envolve um novo design ou redesign de um produto ou uma linha de produtos, em que o processo de fabricação ele já está definido. Isso daqui é o mais comum, tá? Eu diria que nesses 24 anos de profissão é o que eu mais fiz, tá, pessoal? Eu nunca fiz nada assim inovador, assim, com material, uma super tecnologia, isso nunca me aconteceu. Eu simplesmente pego materiais que já existem ou materiais que estão assim, uma evolução de materiais que já existem e a gente aplica, tá? Então, que é o que está no mercado hoje, tá? De tudo que eu já fiz, que é a indústria do polímero, que é a indústria
de conformação de chapas metálicas, de películas. Então, todos os produtos que a gente utiliza, a área de embalagens, de vestuário, de tudo, tá? De metal, de tudo que vocês veem, normalmente é isso, tá? A gente vai melhorando, vai fazendo, né, ou um novo produto, vai criar uma linha nova, ou redesign de um produto, e a gente apenas utiliza o que já existe. Às vezes vem uma inovação de pintura, ou de uma melhoria de processo, cria um LED novo, como que eu fiz para esse refrigerador, né? Agora não é mais película com membrana, agora é touchscreen, vai tendo uma evolução dos materiais, vão melhorando. Mas assim, não é nada tão inovador assim, a gente vai fazendo melhorias do produto, tá? E isso daqui, o que que acontece? Normalmente, quando você trabalha com essas grandes indústrias, isso já vem pré-definido para vocês, para a gente. Então, você já sabe com o que você já vai trabalhar. Em cima disso, você vai negociando com as engenharias até onde você pode ir, tá? Olha, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso mexer aqui, eu posso mexer ali, né? Normalmente as brigas são enormes, ok? Com os fornecedores ou com o departamento de engenharia, né? E eles vão cedendo ao que nós designers queremos para os produtos. Antigamente, e eu digo há 20 anos atrás, vencia a engenharia, tá? O designer não tinha tanta voz ativa. Hoje quem vence é o design, porque toda a indústria entende que tecnologia, turma, todo mundo tem. Porém, vence ou é considerado uma marca inovadora aquela marca que usa a tecnologia da melhor forma possível. Ou seja, que oferece para o usuário aquela tecnologia com maior usabilidade, com maior interação, que cria uma relação de uso melhor com o seu público-alvo, e quem faz isso não é o engenheiro, é o designer, tá? Quem agrega valor ao produto, o engenheiro não sabe fazer isso. Quem sabe fazer isso é o designer. Então, hoje, o departamento de design ou um escritório de design é, sem sombra de dúvida, a área de sobrevivência de qualquer empresa, qualquer marca que queira se manter na liderança ou sobreviver no mercado de trabalho. Então, isso mudou muito, graças a Deus. Então, eu peguei quando a engenharia mandava, e hoje eu sei, né? E hoje eu estou na outra ponta, ou seja, é o designer que manda. O designer manda, a engenharia se adequa. Eu comecei no tempo em que a engenharia mandava e o designer se adequava. Hoje é completamente diferente esse cenário, tá? Mas esse é o mais comum que a gente encontra no mercado de trabalho, beleza? Existe um outro que é delicioso de trabalhar, tá? Que é o cenário 2, que é aquele, e que ele é fundamental, que todas as empresas trabalham, que é o que faz com que produtos novos surjam daqui a um tempo, tá? Que quando a gente desenvolve um novo design ou até um redesign futuro de produtos, aplicando novos materiais, tecnologias inovadoras, novos processos de fabricação, tá? Que são produtos extremamente inovadores e que no mercado do design ou dentro, né, no cenário do design, nós chamamos de projetos conceituais ou concept design, que vocês já ouviram falar. Tá? Quem puxa muito isso, pessoal, é a indústria automotiva, tá? A gente tem até aqui, esse carro não é novo, ele já tem uns 4 anos, né? A BMW, ela prototipou esse carro de tecido, tá? Ele é todo revestido por um tecido de nanocompósitos, ele é todo de fibra, eles são fios de fibra de carbono, tá? Então, e fios metálicos. Então, assim, esse cenário 2 é o cenário que a gente explora, né? A gente traz o conceito
de shapes de novos materiais, de novos produtos, porque a gente aplica realmente novos materiais, tá? Como aqui, por exemplo, o vidro flexível, tá? Que já existe há bastante tempo, ele não é nenhuma novidade, ele só é inviável ainda quanto a custo, tá? Então, a gente consegue trabalhar, tá? Esse aqui é uma jarra térmica, mas, professor, isso já existe, tá? Chaleira elétrica, mas o que é uma jarra térmica, ela esquenta líquidos e resfria líquidos, ok? Esse é o diferencial disso daqui, tá? Então, o cenário 2 é muito legal de trabalhar, porque a gente vai buscar novos materiais, novas tecnologias, esse é o mais legal, e ele é fundamental, tá? Para toda a indústria, empresa, porque o que acontece? A gente puxa o design hoje é considerado também aquele que puxa novas tecnologias, é o que traz a indústria, as indústrias de materiais, as indústrias tecnológicas, elas necessitam do designer para buscar novas tecnologias, porque não adianta nada você ter uma empresa que só desenvolve tecnologia se não tiver um mercado que desenvolva produtos para essa tecnologia, tá? Então, assim como o designer precisa das empresas de tecnologia e materiais, as empresas de tecnologias e materiais necessitam muito dos designers para transformar isso em produtos, em criar consumidores, em criar necessidades para isso. Então, é uma simbiose, assim, muito importante. Quem ganha com isso são os consumidores e as empresas que desenvolvem esses produtos, tá? E a gente tem um terceiro cenário, tá? Que é aquele cenário que, assim, ele é muito difícil de acontecer, tá, pessoal? E que criam empresas como a Apple, por exemplo, tá? Que é aquela que surge a partir de realmente, quando você tem um novo material, uma nova tecnologia, e que você você cria um novo mercado consumidor, e que você muda completamente a maneira de consumo, a forma de consumo, e você consegue, no mesmo time, ter a tecnologia inovadora na hora certa, que você consegue vender por um valor não tão acessível, mas compatível com o mercado, tá? E que você revoluciona totalmente o mercado consumidor, tá? O último case que a gente teve disso foi em 2007, que isso aconteceu com o lançamento do iPhone, tá? O que nós tínhamos no mercado até 2007? Nós tínhamos esses tipos de aparelho, tá? Nós tínhamos todos os aparelhos, nós tínhamos o começo dos smartphones, o BlackBerry e tal, mas era isso daqui que nós tínhamos, tá, pessoal? Aparelhos de teclados, tá? Do nada me surge isso daqui, tá? Um aparelho touchscreen que você tocava no vidro, tá? Parece que é ridículo para vocês, mas me aparece uma coisa que não tem um botão físico, um teclado, tá? Totalmente touchscreen, com todas as teclas, as funções, já em forma de gadgets, né? Já em forma de aplicativos, numa tela de vidro. Então, assim, eu lembro que nós tínhamos uma disciplina lá na Ecoville de ergonomia visual, que agora é ergonomia informacional para o pessoal de design visual. Eu não sabia nem como lidar com isso na disciplina, né? Que os alunos ficaram enlouquecidos. Falaram, professor, e agora? Né? Não tinha ninguém com esse aparelho aqui no Brasil. Eu lembro do vídeo do Steve Jobs lançando isso. Ficou todo mundo atônito, né? E a única coisa que eu falei na época, eu falei, quebrou o mundo, né? Acabou
a forma de usar aparelho, né? Porque realmente foi a última grande quebra, assim, de mudança, de revolução de mercado consumidor, tá, pessoal? Foi isso daqui. Isso é raro de acontecer, tá? Isso é muito, muito raro de acontecer. Então, é o que faz da Apple ser a Apple, tá? Os outros depois vieram na sequência, tá? Então, aqui, realmente, isso só foi possível porque ele tinha a tecnologia, os materiais certos na hora certa. E aí, claro, né? Uma baita equipe de designer para poder lançar um produto desse, tá? E que ele falou que tinha que ser muito simples de uso, muito intuitivo, e, enfim, tá aí, né? Não preciso dizer mais nada com relação a isso, tá? Com relação a esse cenário 3, turma, onde que nós estamos hoje, tá? Inclusive, a gente vai, o pessoal de soluções 5 agora vai entrar nisso daqui, eu dou soluções 5 para eles, a gente vai trabalhar com uma empresa que vai trabalhar um brief de conceito com eles, tá? Nós estamos aqui, tá? No cenário 3, nós estamos na LOT, que é a internet das coisas, tá? A gente tem os compósitos, que é o vidro flexível, que eu já sonho com isso há alguns anos, ele não é novidade, eu já vejo esse vidro flexível há quase 10 anos e até agora eu não vejo ele ser lançado a consumo, tá? Enquanto produto já de mercado sendo viável, tá? Eu acho que isso daqui vai revolucionar muito, muito, muito o mercado, tá? Junto com a internet das coisas, acho que a gente vai ter outro momento de cenário 3. A nanotecnologia aplicada principalmente em tecidos, você sabe que hoje os uniformes dos soldados americanos que estão em missão no Afeganistão, tudo, já são uniformes que eles não precisam serem lavados, pessoal. Eles têm como se fosse microfibras tecnológicas de nanotecnologia, tá? É um fio à base de... Ele é um fio metálico, tá? Mas ele tem uma nanotecnologia que ele expele toda a sujeira, tá? Que bate nele, ele expele para fora e ele também expele os resíduos químicos, mau cheiro do corpo, gordura, tudo. Então, o uniforme não precisa ser lavado, tá? Então, você imagina aquela roupa e ele não absorve nenhum tipo de calor. Então, você olha aqueles soldados naquele deserto, a roupa não esquenta. É muito legal, tá? Então, é uma roupa já à base de nanotecnologia, que foi desenvolvida, claro, em parceria com a NASA, né? E a gente tem a IA, né, que é a inteligência artificial, ok? Então, essas 4 coisas juntas são as tecnologias. Então, a gente tem a tecnologia dos materiais, né? Materiais novos, que é a nanotecnologia nos materiais e os compósitos flexíveis, e a gente tem a tecnologia das coisas, que é a internet das coisas e a inteligência artificial. É nesse campo aqui que eu espero que vocês atuem enquanto designers no futuro próximo. Então, mas assim, eu estou esperando essas coisas há uns 4 anos, assim. A gente vê carro autônomo, eu vejo empresas já tentando lançar esse tipo de celular, eu já vejo lugares que a gente já tem roupa de esporte, que, né, não absorvem suor, que fazem leitura corporal de batimentos cardíacos, mas ainda é tudo muito pontual, né, muito cápsula. Para virar que virou um bem de consumo em massa como o iPhone, né, a gente tem na internet das coisas, a gente já tem como aquele da Amazon, né, que é o
Ah, esqueci o nome, pessoal. Que é aquele que fica em casa, que faz os comandos das coisas, que eu sempre esqueço o nome. Se alguém lembrar aí, por favor, me ajude. Que faz toda a ligação da casa, né? A gente já tem as smart homes, que você consegue conectar várias coisas. A gente já tem eletrodomésticos conectados com internet, mas ainda está muito em cápsula, são produtos muito caros, ainda falta muita coisa para acontecer nessa área, assim. Está faltando ainda um produto estilo iPhone para quebrar de novo a forma de visão do consumo, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Só para vocês entenderem, assim, um pouco do cenário. Tudo certinho? Todos vivos? Eu acho legal a gente falar um pouquinho isso antes da gente entrar mesmo nos materiais, tá? Tá bom. Muito bem, pessoal. Daí sim, em cima disso, então, né? Claro que para vocês chegarem lá no top daqueles conteúdos, tá? Que vão ser os compósitos, os polímeros, né? Começando pela madeira lá, vocês vão ter em materiais 2, a gente tem que começar pela base, que é o papel, o papelão, a cerâmica e o vidro, tá? Algo interessante já para vocês, o vidro, ele é uma cerâmica, tá? Ele está dentro da família das cerâmicas, ok? Por isso que nós vamos estudá-lo juntos. O vidro nada mais é do que uma cerâmica, e daí nós vamos entender por quê, tá? Então, a gente vai dar uma passada bem rápida pelos processos, muito rápido, eu não vou ficar explicando para vocês muito do que é o processo, assim, detalhadamente, mas é importante a gente entender, tá? Os 3 processos. A gente vai começar aqui pelo papel, obviamente, que é nosso começo, tá? E vamos entender um pouquinho do processo, vamos passar um pouquinho pelas características gerais do papel, e aí vamos fazer o que é mais gostoso, que é utilizar as formas de utilização, e vamos começar os exercícios, tá? A mesma coisa a gente vai fazer com o papelão, e depois a gente passa para a cerâmica, ok, pessoal? Bom, importante, tá? Que eu sempre digo que o combinado não sai caro, tá? Aqui, ó, que eu vou deixar lá no portal para vocês, tá, turminha? As questões de critérios para avaliação, tá? Muito cuidado com as nossas entregas, conforme está lá no plano de aula, das atividades práticas, das propostas, tá? Não existe, tá, pessoal? Isso está lá na normativa, vocês já sabem, do curso, tá? Não existe segunda chamada de trabalho prático, tá? Então, muito cuidado quando a prof marcar a nossa entrega das atividades práticas. Vai ser entrega digital, mas nós vamos abrir aqui no Zoom para fazer a entrega aqui, vocês vão mostrar para a prof, a gente vai ter que dar um jeito de abrir câmera. Por isso que a gente vai fazer em dupla, porque se um não conseguir, o outro tem as imagens. Eu vou abrir postagem pelo portal para vocês lá no campo de entrega. Então, muito cuidado, tá? Porque depois não tem como fazer segunda chamada de entrega de trabalho. Depois tem que ficar fazendo lá na substitutiva. Então, isso é muito ruim. Então, o segredo aqui dessa nossa disciplina é seguir aquele cronograma que está colocadinho lá no plano de aula, tá? A gente tem bastante tempo, são 4 horas, dá tempo de se programar na segunda de manhã para poder fazer. Eu sei que segunda, às vezes, é comecinho de semana, a gente está um pouquinho lento, mas
Passada aquela meia horinha assim, um café forte, a gente já está acordado e dá para trabalhar tranquilo, tá bom? Então, esses critérios aqui, ó, vai ficar lá, esse material gravado na aula de hoje, vou colocar ele em anexo na nossa aula de hoje. Então, para depois, professora, eu não sabia que não podia. Olha, está lá no material, no módulo 1, na aula 1, escrito nas avaliações. Então, depois eu peço para vocês, leiam, tá? A prof não vai ficar lendo aqui, ó, item por item. Está aqui o nosso contratinho de avaliações, tudo bem? Combinado? Acho que é isso. Só prof fazer o seguinte aqui. Certo, turminha? Dúvidas? Eu acho esse chat tão chatinho, tem que ficar abrindo, fechando. Tenho uma dúvida, fala, Vanessa. Abre o microfone, não era você que estava funcionando o microfone? Pode falar. Estou esperando, Vanessa, pode falar, pode tirar dúvida com a prof. Ué, não estou escutando. Não tá saindo o teu som. É só eu que não estou escutando a Vanessa, pessoal? Todo mundo está escutando. Aqui, Isso, agora saiu. Tá me escutando? Tô, agora sim. Então, é uma dúvida mais pelos meus colegas, né? Que tem alguns que não estão em Curitiba e você falou sobre a questão do trabalho em dupla, né? Então, às vezes você falou lá que teria que pegar uma parte do trabalho e juntar com a do colega, né? Não, mas daí faz individual. Individual, é isso que eu queria tirar a dúvida. Não, daí, faz individual. Dá para fazer individual. Isso, é uma opção, ou faz em dupla ou faz individual. Quem que não está em Curitiba aqui? Acho que é o Gabriel e a Ellen, se não me engano. Ah, tá. Ah, então tá. Não, daí dá eu só para queria tirar essa dúvida por parte deles. Não, daí faz individual, tá? Tá, pessoal, não tem problema, tá? Eu fiz isso também no primeiro semestre. Eu dei a opção de fazer em dupla ou fazer individuais os trabalhos, tá? Eu dei essa opção. Tá bom, professora, obrigada, viu? Ah, tá. Se tiverem práticas no próximo semestre. Daí é complicado, Ellen, porque se é com uso de laboratório, eu preciso fazer, tá? Aí a gente, próximo semestre, não, no próximo bimestre, segundo bimestre, né? Que é a parte de cerâmica, tá? O que a gente vai fazer também é que essas aulas, a parte prática, eu vou articular para elas serem gravadas, tá? Tudo a gente vai fazer adaptação. Então, mesmo quem for lá precisar fazer comigo, eu vou gravar essas aulas, entendeu? Então, a gente, calma, vamos passar pelo primeiro bimestre, por enquanto, tá, Ellen? Daí a gente vai, como que a gente vai proceder no segundo.
Tá? Prof, só mais uma dúvida em relação aos materiais. Daí, tipo, você ainda vai passar, se for papel craft, papel isso, papel aquilo, você vai passar ainda daí? Vou. É que assim, nesse primeiro bimestre, a gente só vai trabalhar com sulfite, Aham. tá? Aí Então, seria, tipo, 90 gramas mesmo? Ou teria que comprar uma gramatura isso. maior? Na próxima aula eu passo para vocês, mas por enquanto a gente só vai trabalhar com sulfite 90, tá? Tá bom, prof. Obrigada. Tá? E quando a gente for chegar no papelão, eu vou conseguir o papelão com vocês, para vocês com a Brasonda, tá? Eu vou tentar manter essa parceria com eles, porque é um papelão especial, tudo. Normalmente eu consigo que a Brasonda forneça esse material para vocês, tá? Então a gente consegue, eu prefiro só trabalhar com sulfite a proposital mesmo, para que vocês trabalhem a composição do material e trabalhem o exercício de estrutura. Daí é um material barato e a gente trabalha com sulfite e cola branca, tá? Exatamente para botar a cabecinha de vocês para funcionarem, tá bom? Então não tem muito segredo com material agora não, tá? Mais alguma dúvida, turminha? Porque daí quando a gente entrar em papelão, então daí eu vou falar com o pessoal da Brasonda, e a parte de cerâmica, aí realmente tem compra de materiais, mas isso é segundo bimestre, a gente vê como a gente trabalha. Vidro, a gente não chega a manipular, a gente normalmente faria visita, inclusive no meu cliente, que é a Raiar da Aurora, mas está tudo proibido, então a gente faz tudo, vai fazer tudo por vídeo, né? Eu já pedi lá para o proprietário, eu vou filmar os processos, vou transformar em vídeo e vou passar para vocês, então a gente vai poder fazer isso. Os processos cerâmicos, em todo caso, eu tenho tudo em vídeo para a gente trabalhar. E aí, conforme eu quero, daí já como é setembro, poder trabalhar alguma coisa com vocês lá em laboratório, mas também filmar, isso tudo ser filmado, né? Daí, por isso, Ellen, vamos ver como é que a gente vai ficar no segundo bimestre, tá? A gente, é o que eu digo, eu tenho o plano A e o plano B. Então, a gente vai levando conforme as coisas forem acontecendo. Importante que agora o primeiro bimestre está tudo certinho, a gente já está planejado para a gente trabalhar remoto, enfim, então está bem tranquilo, tá? E ele é um primeiro bimestre de mais teoria mesmo, com exercícios práticos em papel, que eu tenho essa função de, inclusive, preparar vocês já para a entrada mais na parte de produto do curso, então, trabalhar muito a percepção tridimensional, né? Daí vocês agora trabalham na terça-feira, amanhã, né? A disciplina de expressão tridimensional, né? É isso. E eu também dou essa disciplina, só que eu dou para a turma da noite. Então, a gente tem materiais, expressão, tem essa função de trabalhar muito também a parte de 3D com vocês, tá? A gente tem um trabalhinho bacana aí pela frente. Tudo bem, turminha? Acho que é isso para o nosso primeiro encontro. A prof fala bastante, tá? Essa vozinha dela de arara. Mas eu queria agradecer do nosso primeiro encontro. Gostei, que vocês são super pontuais. Eu quero saber o seguinte, vocês semana que vem preferem fazer o nosso encontro pelo Zoom ou posso manter pela sala virtual? Vocês escolhem, para mim tanto faz. Que daí eu pego, abro a aula lá no portal e coloco o link se vocês preferirem pelo Zoom, daí vocês escolhem. No Pongo é simples, é só... Lá é simples, é só entrar na aula.
A vantagem é que lá já fica gravadinho, mas se não, a prof faz aqui no Zoom também. É onde vocês preferirem, é onde vocês estão mais acostumados. Tem que fazer um teste lá, né? Tem que ver aí com vocês, o que vocês preferem, se é aqui ou se é lá, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou falando aqui é bom porque fica maior, né, o material, né? Tá? Acho que é melhor a gente fazer aqui pelo Zoom. Acho que para eu mostrar o material para vocês fica melhor, tá? Acho que vocês estão mais acostumados pelo Zoom. Aí depois eu dou um jeito aqui, eu vou gravar isso daqui e posto lá para vocês, tá? E posto lá para vocês em aula, tá? Eu aviso então a Camila e a Camila repassa, mas eu já vou colocar esse material na aula lá para vocês de hoje e eu mando o WhatsApp para ela repassa para vocês. Mas então, vamos deixar combinado então aqui pelo Zoom, beleza, turminha? Aí eu vou abrir a aula 2, vai estar o link lá no portal do Zoom, é só vocês entrarem, tá? Mas também passo para a Camila, tudo bem? Esse material eu já vou postar para vocês. Então, semana que vem a gente começa a falar de papel, e aí, depois da gente trabalhar com papel, a gente já vai passar para a nossa primeira atividade, que é a ponte em papel, que é um exercício super legal, uma primeira proposta, tá? Para trabalharmos. Tudo bem? Combinado? Então, a prof quer desejar para vocês um bom semestre, um bom começo de semestre, obrigado pela companhia de todas, e do Gabriel, agora nós vamos fazer esse combinado de todas e do Gabriel, o bendito fruto, tá? A prof quer, do Gabriel, o bendito fruto. Não, nós vamos fazer sim pelo Zoom, e não se esqueçam, tá? O nosso combinadinho, eu quero ver o rostinho de vocês semana que vem, tá? Eu preciso pelo menos uma vez por 5 minutos conhecer vocês, ok? Só para eu saber, dar um oi, aí depois vocês podem sair, não precisa, tá? Ficar, ok? Eu tenho um filho adolescente, eu sei que não precisa se arrumar, Luara, é só para dar um oi. Só para dar um oi, tá? Dá um oi para a prof e depois sai, tá bom? Eu tenho filho adolescente, eu sei como é que é também. Vocês não são mais adolescentes, vocês são jovens, mas eu sei como é que é, tá bom? Aí eu dou um oi para vocês, ok? Vocês vão ter que me aguentar o semestre, mas eu quero só dar um oi para vocês. E aí depois a prof continua a aula, tudo bem? Então, um bom retorno de semestre, e que a gente tenha um semestre bem legal, com muita atividade, que vai dar tudo certo, tá bom? Um beijo, então, a todos, e nos vemos, e mando recadinhos, e nos vemos na próxima segunda, tá bom? Um prazer. Tchau, prof. Tchau, tchau, gente.